Salve, salve galera do canal Hereditário, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana a todos. Papai do Céu abençoe a semana e cada um de todos vocês que, por eventualidade, estejam assistindo esse vídeo. Meus amados, direto ao tema, direto e reto, pertencimento. Por que você se sente tão deslocado, né? Por que essa falta de pertencimento? Engraçado que eu busquei esse tema no YouTube há 4, 5 anos atrás, onde eu estava saindo de um período aí, né? Onde eu estava saindo e entrando de várias empresas, né? Desde 2016, ali, quando eu saí das Forças Armadas, até 2019, aí eu fiquei numa rotatividade muito grande de empresas, né? Tentando me encontrar profissionalmente, eu não me encontrava. E aí eu tive um embate interno muito grande, né? Um conflito interno muito grande de pertencimentos locais. Eu achava que o problema era dos locais que não estavam adequados à minha capacidade intelectual, minha capacidade profissional, e não, o problema estava comigo mesmo. Eu demorei muito a entender isso. Eu passei 3, 4 anos correndo atrás do próprio rabo, sem entender que o problema estava comigo, né? Eu não tinha uma visão clara de valor próprio, né? Então, talvez, galera, e muito certo eu esteja falando isso, essa sua sensação de não pertencimento está muito linkada ao que como você se enxerga. E aí não é papo de coach não, galera, é papo pessoa normal aqui para uma pessoa normal aí. Porque o que é o pertencimento, né? Tirado do Google. O pertencimento é um sentimento ou sensação de fazer parte daquele lugar, situação, religião, empresa, família, relações pessoais, afetivas. Então, assim, se você não faz parte, se você sente que não faz parte, é porque o seu lugar não é ali. Ou, muito provavelmente, está linkado ao que eu falei no início do vídeo, que é a sua sensação de inferiorização, ou de inferioridade, ou superioridade, né? Porque realmente é ruim, galera. Eu trago, assim, uma experiência que eu tive. Quando eu saí das Forças Armadas, que eu fui trabalhar na primeira empresa, né, pós-vida pública, né, eu tive um conflito interno gigantesco na empresa que eu fui atuar. Por quê? Porque era uma empresa que eu queria trabalhar muito, né? Eu estava com a expectativa lá em cima. Eu batalhei muito para entrar, para pegar a vaga, né? Inclusive, quero agradecer muito aqui ao José André e ao Paulo Vieira, a quem me abriram as portas lá, né, para trabalhar na empresa. E trabalhei pra caramba, aprendi muito, sou muito grato a vocês, de verdade, né? Papai do Céu possa abençoar vocês aí, vocês são pessoas muito doadoras. E, assim, eu tive um conflito muito interno, porque, eram pessoas que já tinham um patrimônio consolidado, eram pessoas muito inteligentes, né? Pessoas que viajavam muito, que tinham um ciclo social muito, né, muito hypado, e aquilo me assustou muito. Eu falei assim, caraca, cara, tô fazendo parte disso, maneiro e tal, só que, eu trabalhava pra caramba, eu não conseguia me desenvolver na empresa, né? Os cursos que eram oferecidos lá, na época, o mais básico era o CIS, né, que eu fiz, né, que na época era, R$1.000 e poucos, né? Abriu muitas janelas na minha mentalidade, né? Assim, me ajudou bastante. Mas os outros cursos eram, 5, 10 mil, 15 mil reais, né? Então, assim, estava muito fora da minha realidade naquela época. E aí, aquilo começou a me frustrar, porque eu queria me desenvolver e eu não sabia me expressar, eu não sabia o que eu queria. E então, aquilo foi me gerando uma sensação de não pertencimento ao local, né, ao lugar. E, comecei a ter algumas falhas profissionais, né? Comecei a errar muito, principalmente depois que minha gerente saiu. E, daí foi ladeira abaixo até eu ser mandado embora. E aí eu fui mandado embora e tal, fui para outra empresa e, como eu falei, né? Fui rodando em algumas empresas onde sempre eu carreguei esse sentimento de não pertencimento. Até eu conseguir entender que não era o local, era eu, né? E aí, galera, como é que eu curei isso? Como é que eu curei entendendo que em algumas vagas eu não tinha as habilidades necessárias para estar realmente ali exercendo aquela função, né? A gente tem muito essa questão, né? A gente se autovalida, né? No enxergar de que a gente é capaz de fazer determinadas coisas, só que às vezes a gente não é, galera. E aí eu não tinha esse senso crítico, né, esse bom senso de entender que eu não era bem capacitado para estar exercendo aquela função, e aquilo me gerava uma frustração. Então, assim, depois que eu saí dessa empresa, eu fui trabalhar numa multinacional, que foi o Clube Med,
onde eu aprendi bastante, que eu tive chefias portuguesas, francesas, argentinas, espanholas. Aí, galera, para quem é brasileiro, cara, eu até falo para todo mundo, você vai crescer muito quando você tiver uma chefia que não seja um brasileiro. Porque não tem mimimi, é direto e reto, sabe? É ali, ó, chicote estala, você tem que fazer, você tem que entregar, você tem que ter aquela habilidade sim para estar exercendo aquela função. E, cara, você vai ser cobrado e eu aprendi a diferenciar o que é profissional e o que é pessoal. Tudo eu levava ao pessoal, tudo eu levava ao pessoal. Qualquer crítica, qualquer coisa eu levava ao pessoal. Eu achava que a pessoa estava me criticando o André e não o profissional André. E aí, cara, foi uma abertura de mente, assim, para mim, gigantesca. Quando eu tive o primeiro embate, a primeira conversa com a minha chefe argentina, né, Dayana, e aí, pô, ela falou assim, cara, vocês são muito sentimentais, vocês levam tudo pra a ferro e fogo, vocês acham que tudo você tá falando com a pessoa, e não é, cara, tô falando com um profissional. Você como pessoa, eu enxergo a pessoa que você é, eu enxergo o seu valor, mas como profissional, você tem que cumprir isso, né? E até o ponto que eu cheguei pra ela, falei, cara, você pode me ajudar? Você pode escalonar em etapas aí, quais são os processos que eu tenho que fazer dentro da minha rotina de trabalho durante ao longo da semana? Ela falou assim, posso. E aí, galera, como eu aprendi com aquela mulher? Como eu aprendi, cara? E aí, essa sensação de pertencimento, galera, ela vai sendo pouquinho a pouquinho digerida e incumbindo em você. É tipo uma coisa que você sabe fazer muito bem. Uma coisa que você sabe fazer muito bem, seja na sua vida profissional ou na sua pessoal, você executa ela com facilidade. Você é perito naquilo que você faz. Você sabe fazer muito bem. Você não precisa pegar um caderno, uma coisa, ler aquilo ali. Você sabe fazer de cós salteado. Você não precisa de nada. O pertencimento nada mais é que isso, galera. O pertencimento é você sentir parte daquilo. Você sentir que aquilo faz parte de você, parte da sua rotina, né? E aí, por que muitas pessoas não conseguem entender isso? Que elas estão deslocadas. Às vezes, elas se sentem deslocadas, né? No relacionamento onde estão, elas se sentem deslocadas no relacionamento onde estão porque elas não se sentem pertencentes àquele relacionamento. Elas não se sentem que são ouvidas, elas não conseguem se expressar dentro daquele relacionamento. E assim acontece dentro da empresa, assim acontece na religião que você está, assim acontece na família onde você está, assim acontece no ciclo social, assim no ciclo de amigos próximos. Quando você não consegue se expressar da forma que realmente você é, daquela forma que você sem precisar ser falso, sem precisar ser condescendente ou complacente, né? Complacente é você querer ser sempre agradável. E quando você aquele produto in natura, sabe? Você é aquilo ali que você está vendendo para as pessoas, você consegue não colocar uma máscara e você ser exatamente aquilo ali, né? Obviamente, dentro dos ambientes profissionais, você não pode ser tão, né, o até verdadeiro, né? Você tem que engolir certos sapos e lagartos, você não deva ser tanto assim. Mas, no geral, galera, é isso. Você tem que ser autêntico. Você só vai se sentir pertencente no momento que você é autêntico e as outras pessoas enxergam você. Você consegue enxergar as outras pessoas ali, in natura, né? E aí, eu não vou ficar alongando esse vídeo. Basicamente, o que eu queria falar é isso. A sensação de pertencimento, ela vem quando a gente tem algum grau de inferioridade ou superioridade e quando a gente não se sente pertencente, que as nossas habilidades, o nosso eu não é aceito naquele local, a gente não se sente pertencente. E aí, galera, você pode entrar, sair de empresa, você pode sair do estado, você pode morar em outro lugar, você pode fazer... Se o problema for com você, não tem jeito. Agora, se o problema for nos locais e nas trocas que você está tendo, você pode muito bem resolver isso. É só você trocar de ambiente, trocar de amizade, trocar de ambiente profissional, trocar de relacionamento, trocar de religião, trocar até você chegar em uma que você consiga, assim, pô, cara, sabe, dar aquela sentada tranquila, ereta e falar assim, pô, não, cara, eu pertenço a esse lugar aqui, nesse local aqui as pessoas me entendem, eu consigo ser ouvido e eu consigo me expressar, entendeu? Sim, basicamente é isso, né? Eu não tenho muito o que procurar, eu procurei no YouTube alguma coisa que falasse próximo disso, eu não encontrei muita coisa. Então, assim, a minha contribuição para com você, se você estiver se sentindo perdido, se sentindo não pertencente aos locais que você está fazendo parte, espero que você encontre através desse vídeo ou através de outros vídeos aí que façam sentido para você, né? E se fez sentido para você esse vídeo, perdão, galera, eu tô com um refluxo muito grande.
Peço a você que deu uma ajuda pro tio aí da cara amassada aí, como diz um outro YouTube. Dá um like, se inscreve no canal. Se faltou alguma coisa que você acha que possa ser de valia para mim aprender, porque eu aqui também sou um aprendiz, tá, galera? Eu tô começando um projeto aqui, joga aí no comentário. E é isso, valeu? Conta comigo, eu conto contigo. Né? Espero que você se encontre aí, se você ainda estiver perdido igual eu estava há 5 anos atrás. E boa semana, vamos pra cima, valeu? Fica com Deus.